Começamos então a nossa revisão sobre conjuntos e operações. Lá no início do livro, você pode procurar aí na página 12, tá? Mantenha o livro aí por perto, mantenha caderno, a caneta, que a gente vai precisar anotar aí algumas coisas. A primeira operação que a gente vai ver agora é a operação união. A operação união às vezes também é chamada de reunião também. É pouco comum esse nome, mas às vezes aparece em alguns livros. Considerando dois conjuntos A e B, a união entre eles será composta de todos os elementos que pertencem a A ou a B. Começo logo avisando para vocês o uso desses conectivos, né? A gente vai usar muito assim, o conectivo OU e o conectivo E. Daqui a pouco a gente vai ver também o uso do conectivo E. Tá? Então, A ou B pertencem a A ou a B. Ou seja, basta que o elemento pertença a pelo menos um dos conjuntos para pertencer à união. Com isso, a definição da união, matematicamente, é dada por essa expressão aqui. Então, A união B, esse aqui é o símbolo de união, tá? Mas você também pode ler, tá? Pelo menos mentalmente, como ou. A ou B. É igual ao conjunto composto por elementos x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Uma outra maneira de escrever é esta aqui. Tá? É a mesma coisa, só que totalmente através de símbolos. Tá? Note aqui a utilização deste símbolo aqui. Este é o símbolo do conectivo OU. Muito bem. Então, a representação pelo diagrama de Venn é esta figura que você está vendo aqui embaixo. Né? Essa figura aqui representa a união de dois conjuntos. Todas as partes estão pintadas. Note que um elemento que pertence a uma união, ele pode pertencer somente ao conjunto A, somente ao conjunto B ou a ambos. Então, ele pode estar aqui no meio também. Isso é o que caracteriza o uso desse conectivo OU. Este exemplo que acabamos de ver refere-se à operação união entre dois conjuntos. Mas pode acontecer também de usarmos três conjuntos. Tá? Mas segue a mesma linha de raciocínio. Só que agora a gente escreve dessa maneira aqui. A união com B, união com C. Tá? A expressão fica um pouco maior, né? Os elementos são tais que x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a C. Da mesma forma, né, em simbologia, vem esta segunda anotação aqui. É bom sempre considerar, mais uma vez, né, o uso do diagrama de Venn. O diagrama de Venn, na resolução de problemas envolvendo conjuntos, é muito importante. Ele costuma ser de uma aplicação muito prática, facilita muito a resolução das coisas. A outra operação que nós veremos agora é a interseção. Considerando dois conjuntos A e B, a interseção entre eles será composta de todos os elementos que pertencem a A e a B. Então, note agora a utilização do conectivo E. Muito bem. Ou seja, o elemento tem de pertencer aos dois conjuntos simultaneamente. Para pertencer à interseção, o elemento tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, a definição, né, de interseção em simbologia é esta aqui. A interseção B, tá? Às vezes também a gente lê A inter B, fica mais fácil de pronunciar, e o símbolo é este que vocês estão vendo aqui. É o conjunto formado pelos elementos tais que x pertence a A e x pertence a B. Note agora a utilização de E. Está na simbologia matemática, também se lê da mesma forma, só que o símbolo do conectivo E é este que vocês estão vendo aqui. Como se fosse um acento circunflexo ou a letra V invertida. E a representação por diagrama de Venn é esta aqui. Tá? Está marcado aqui colorido os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Né? Eles pertencem simultaneamente aos dois conjuntos.
Isso aqui é a interseção entre A e B. Uma coisa importante a considerar é o que a gente chama de cardinalidade. Tá? Cardinalidade, na verdade, é a contagem de elementos, tá? O número que indica a quantidade de elementos resultante em uma determinada operação. No caso aqui, a cardinalidade da união, também às vezes é chamada de princípio da inclusão e exclusão, pelo motivo que eu vou explicar daqui a pouco. Ele diz o seguinte: a cardinalidade da união entre os conjuntos A e B, ou seja, o número de elementos desses conjuntos, é dada por essa expressão aqui. Olha, eu vou logo avisando para vocês, tá? Para quem ainda não conhece essa expressão ou esqueceu dela, é uma expressão assim de suma importância. Tá? Isso aqui você tem que ter na mente. Tá? É como se fosse assim a tabuada, né? Você tem que realmente memorizar isso aqui. Tá? Então, N de A união com B, esse N aqui, essa notação com esse N minúsculo, indica número de elementos. A gente pode ler como sendo o número de elementos da união de A e B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A interseção com B. Então, note aqui a diferença entre esses símbolos. Né? No início aqui a gente tem A união com B, com esse símbolo aqui. E agora é A interseção com B, A inter B. A gente vai usar muito isso. Então, como eu disse, é bom memorizar. Agora, se fosse 3 conjuntos, note que o que nós vimos agora refere-se a 2 conjuntos, A e B. Mas se tivermos A, B e C, 3 conjuntos, a expressão fica um pouco maior. Né? Decorar isso aqui é meio complicadinho. Né? Mas a gente vai ver uma maneira de resolver que a gente não vai precisar usar esse método aqui com essa expressão enorme que vocês estão vendo aí. Bom, para as coisas ficarem mais claras, vamos partir logo para uma questão resolvida. Essa questão número 1 diz o seguinte: uma universidade tem assinatura mensal de 2 jornais A e B. Em uma pesquisa, constataram que 800 alunos, deixa eu marcar logo aqui, né? 800 alunos da universidade leem o jornal A. 1.250 leem o jornal B. E 400 leem os 2 jornais. Então, lê o jornal A e também lê o jornal B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos 2 jornais, essa frase aqui é importante, tá? Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos 2 jornais, quantos alunos fazem parte dessa universidade? Por que eu disse que essa parte é importante? Né? Porque a gente vai considerar aqui todos os alunos dessa universidade, sabendo que não existe nenhum aluno que não lê um jornal. Não lê o jornal A, nem lê o jornal B, não lê nada. Todos eles leem pelo menos um dos 2 jornais. Tá? Às vezes, na resolução do problema, é importante considerar isso. Vocês vão ver mais adiante, a gente vai ver casos em que esse fato aqui vai ser importante. Tá? Bom, vamos designar os alunos que leem o jornal A, né, o conjunto A. Tá? Então, o conjunto A são os alunos que leem o jornal A. E quantos elementos tem esse conjunto? Pelo enunciado, né, N de A, o número de elementos do conjunto dos alunos que leem o jornal A, é 800. Está dito lá no texto. E no caso do jornal B, né, conjunto B, o número de elementos do conjunto B, segundo o texto, é 1.250. 1.250. E 400 alunos leem os 2 jornais. Ora, ler os 2 jornais significa A interseção com B, porque ele lê o jornal A e também lê o jornal B. Tá? Então, o número de elementos dessa interseção dos alunos que leem o jornal A e também leem o jornal B, segundo o texto, é 400 alunos. Muito bem. Lembrando daquela expressão, né, que a gente já viu, que eu falei que vocês deveriam memorizá-la, nós temos assim, N
de A união com B é igual a N de A, quer dizer, o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção de A com B. Vocês lembram dessa fórmula aí. Agora, o que a gente precisa? É simplesmente substituir os valores, né? Então, se você tem aqui o número de elementos de A, já está dito ali em cima, né? São 800. Então, vamos escrever aqui 800. O número de elementos de B, 1250. Já anotamos ali. E o número de elementos da interseção é 400. Isso vai nos dar, né, o número de elementos de A união com B. Muito bem. Fazendo as continhas aqui, quanto é que vai dar isso? 800 menos 400 vai dar 400. 400 mais 1250 vai ficar 1650. O que significa esse 1650? O número de elementos de A união com B, que é o que responde à pergunta dele. Quantos alunos fazem parte dessa universidade? Muito bem, com o diagrama de Venn, a gente faz o seguinte. Não vou ler o texto novamente, porque a gente já tinha lido antes, mas nós vamos usar aqui o diagrama para representar os dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Você sempre vai fazer assim, os dois círculos entrelaçados, porque geralmente tem uma interseção, como é o caso deste problema aqui. A gente sabe que tem uma interseção. E então é sempre por ela que nós devemos começar. É a parte mais importante da resolução de um exercício, de um problema envolvendo conjuntos, é a interseção, e ela está aqui. Os 400 alunos que leem os dois jornais. Ora, se eles leem os dois jornais, eles estão posicionados aqui, 400. Tá? Estão dentro dessa faixazinha aqui, que representa exatamente os alunos, porque quem está aqui dentro pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Tá? É o que a gente chama de interseção. Agora, ele disse que no caso do jornal A, são 800 alunos. Acontece que já tem 400 aqui. Esses 400 que estão aqui, eles são leitores do jornal A. O total de leitores do jornal A é 800. Como já tem 400 aqui, então temos 400 aqui. E no caso do jornal B, são 1250. Ora, se 1250, esses 400 também pertencem aos leitores do jornal B. Quer dizer, quem está aqui dentro também lê o jornal B. E se 1250 pessoas leem o jornal B, o que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever 1250 menos 400. Quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar 850. É isso? 850. Muito bem. 850 mais 400 dá 1250. Bom, e o que nós queremos? O que ele pergunta é quantos alunos fazem parte dessa universidade. Basta a gente somar tudo isso aqui. 400 mais 400 mais 850. Então vamos lá. 400 mais 400 mais 850. Fazendo essa sominha aqui, né? Muito fácil. 400 mais 400 são 800. 800 mais 850 são 1650, que é a resposta do problema. Tá? Geralmente, a resolução utilizando o diagrama de Venn é muito mais simples do que da forma algébrica, como nós já fizemos. Daqui a pouco a gente vai ver um problema que envolve 3 conjuntos e a gente vai ver que fica muito mais prático mesmo resolver através do diagrama de Venn. Bom, chegamos então ao exercício número 2. Em um grupo de estudantes que tem fluência em outra língua, além do português, sabe-se que 10 são fluentes em alemão, 20 são fluentes em espanhol, 30 são fluentes em inglês, 5 são fluentes em alemão e, olha o E aqui, espanhol, 7
são fluentes em alemão e inglês. Tá? De novo o E aqui. 9 são fluentes em espanhol e inglês. De novo. 3 são fluentes em alemão, espanhol e inglês. Determine o número de estudantes que têm fluência em alemão, espanhol ou inglês. Bom, como já deu para perceber, nós temos aqui 3 conjuntos. Então não vou nem usar aquela resolução algébrica, já vamos partir logo para a resolução através do diagrama de Venn. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui 3 círculos, representando aí esses 3 conjuntos, entrelaçados desta forma aqui. Olha. É bom ter cuidado aqui, tá? Os 3 têm que estar entrelaçados. Então vamos dizer aqui que esse primeiro aqui sejam os que falam alemão. Esse aqui são os que falam espanhol. E esse outro aqui são os que falam inglês. Muito bem. Uma vez feito isso, vamos procurar aí no texto aqueles que falam os 3 idiomas. Tá? Os 3 idiomas, a região mais importante aqui desse diagrama é esta aqui que eu estou marcando. Olha. Tá? Essa região aqui é que tem o entrelaçamento dos 3 conjuntos, ou seja, a interseção dos 3 conjuntos. E o que ele falou aqui? Os que são fluentes em alemão, espanhol e inglês são 3. Está aqui, olha, 3. Então eu vou escrever logo 3 aqui. Muito bem. A partir daí, a gente vai procurando no texto aquelas informações que agregam 2 conjuntos. Então, voltando aqui no texto, né, vamos ver. Ele fala que 9 são fluentes em espanhol e inglês. Bom, espanhol e inglês, olha, espanhol está aqui. Né? Inglês está aqui. Os que são fluentes em espanhol e inglês ao mesmo tempo estão nesta região que eu estou marcando aqui. Ó, essa região aqui. Tá? Espanhol e inglês. E quantos são os que falam espanhol e inglês? Bom, segundo o texto, são 9. Ora, 9, mas observe que já temos 3 aqui. Já temos 3. Esses 3 aqui também falam espanhol e inglês. Como o total dos que falam espanhol e inglês são 9, então faltam 6. Tá? Eu marco aqui 6. Esses daqui falam exclusivamente espanhol e inglês. Tá? Esses que ficam aqui no meio, além do espanhol e inglês, eles também falam, também falam alemão. Tá? Por isso que eu escrevi 6 aqui. Muito bem, voltamos mais um pouquinho no texto e temos 7 que são fluentes em alemão e inglês. Bom, alemão está aqui, o conjunto dos que falam alemão. Os que falam inglês está aqui. Olha. E os que falam ambos, alemão e inglês, são desta região aqui que eu estou marcando. Olha. Esta região aqui são daqueles que falam alemão e inglês. E são em número de 7. Tá? Conforme o texto. Mais uma vez, acontece que já temos 3 aqui. Tá? Então, para completar os 7, faltam 4. Falta mais algum? Falta. Vamos subindo mais no texto. Né? Ele fala também aqui no texto que 5 são fluentes em alemão e espanhol. Bom, 5 são fluentes em alemão e espanhol. Alemão está aqui. Tá? Espanhol está aqui. Entrelaçado com o alemão. Né? Então, se 5 são fluentes nos dois, em alemão e em espanhol, eles têm que estar aqui dentro. Acontece que já existem 3 lá. Tá? Então, se tem que totalizar 5, estou faltando 2. Muito bem. Agora, continuamos montando o nosso diagrama, né? Voltando ainda lá no texto, ele diz o seguinte, olha, 30 são fluentes em inglês. Muito bem. Então vamos aqui para o diagrama do inglês. Tá? Está aqui, olha, 30 são fluentes em inglês. O inglês está aqui. Aqui já temos dentro do conjunto dos que falam inglês, nós temos 6 mais 4, 10, com 3, 13.
para completar os 30, faltam 17. A gente pode colocar essa informação aqui dentro. Voltando lá no texto, 20 são fluentes em espanhol. Tá escrito aqui, ó, 20 são fluentes em espanhol. Voltamos lá. Os que falam espanhol, temos 6, tá? Temos 3, são 9. 9 mais 2 são 11. Só que ele falou que 20 falam espanhol. Portanto, ainda faltam 9, que são esses daqui. E por fim, lá no início do texto, ele disse o seguinte, olha, sabe-se que 10 são fluentes em alemão. Como já temos aqui 4, mais 2 são 6, mais 3 são 9, e tem que totalizar 10, portanto temos apenas 1 aqui. É bom a gente entender o significado desses números. Aqui, através do diagrama de Venn, a gente consegue mais informações do que se pede na verdade. Isso é bom. Tá? Eu vou marcar aqui para vocês, por exemplo, a gente pode concluir que apenas uma pessoa fala exclusivamente o alemão. É essa que fica aqui. Ó. É bom saber tirar informações, tá, de um diagrama de Venn, porque dependendo da pergunta, pode ser que a gente precise dessas informações. Tá? Então esse 1 aqui indica que essa pessoa fala exclusivamente alemão. Enquanto que esse 9 aqui, são 9 pessoas que falam exclusivamente espanhol. E em inglês, existem 17 pessoas que falam somente inglês. Tá? Agora vamos ver o que ele está perguntando. Determine o número de estudantes que têm fluência em alemão, espanhol ou inglês. Ou seja, o que ele está pedindo é a união. A união desses três conjuntos. Então o que ele quer é isso aqui, olha, N de A, união com E, união com I. E quanto é que vai dar isso? Bom, aí a gente vai somar tudo. Tá? Vai ser aqui, ó, vamos anotar aqui. Tá? Anotando aqui, vamos ter 1 mais... Você pode começar pelos que são exclusivos de cada conjunto. Então, 1 mais 9 mais 17. Observe que eu estou indo de fora para dentro. Tá? 1 mais 9 mais 17. Agora os que estão de 2 em 2 conjuntos. Então temos 2 mais 6 mais 4. Então vou botar aqui. Ó. 2 mais 6 mais 4. E finalmente aquele que pertence à interseção dos 3, né? Que é aquele 3 aqui no meio. Então mais 3. Tá? E a gente vai então fazer essa continha aí para ver quanto é que vai dar. Então 9 mais 1 são 10. 6 mais 4 também são 10. Já temos 20. 3 mais 2 são 5. Já temos 25. 25 mais 17 vai dar 30. 7, 5, 12, 42. Tá? Então a resposta é o número de estudantes que tem fluência em alemão, espanhol ou inglês, né, ele fala pelo menos um desses idiomas, é 42. 42 alunos falam pelo menos um desses 3 idiomas. Bom, voltando aqui para as operações, tem mais uma operação que eu gostaria de rever aqui com vocês, e para a gente já encerrar essa primeira revisão, que é a operação de diferença. Considerando dois conjuntos A e B, a diferença entre eles será composta de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Olha, pertencem a A e não pertencem a B. Isto é, o elemento pertencerá à diferença A menos B. Tá? Quando vê a palavra diferença aí, já sabe que é essa subtração aqui, A menos B. Se ele pertencer somente ao conjunto A. Com isso, a definição da diferença será dada por esta expressão que está aqui. Tá? Vamos ver o que isso significa. Né? A menos B é o conjunto dos elementos x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. Importante. X pertence a A e x não pertence a B.
tá, em símbolos, totalmente em símbolos, né, nós temos aqui essa outra expressão. Mesma coisa. Mais uma vez aqui aparece aquele símbolo que a gente já tinha visto, que é o conectivo e. Né? O elemento tem que pertencer a A e não pertencer a B. Significa que ele pertence somente a A. Através do diagrama de Venn, fica mais fácil a gente ver isso. Nós temos aqui, olha, dois conjuntos A e B, tá? E queremos fazer a diferença, a operação de diferença entre eles. Então, vai ser o conjunto A menos B, que está pintado aqui de rosa. Né? O conjunto A, originalmente, a gente tirou todos os elementos que faziam parte também de B. Né? Eu representei aqui por esse pontilhado aqui, sobrando apenas essa região rosa aqui, que é o nosso conjunto diferença, o conjunto A menos B. Tá? Eu queria inclusive que vocês fizessem uma correção aí no livro de vocês. Deixa eu ver aqui na página 12, aliás não, na página 14, tá? Tem um símbolo aí da diferença, o diagrama de Venn aí está errado. Se vocês puderem, aí, risquem esse diagrama e substituam por este que eu coloquei aqui na tela, tá? Esse que está aqui pintado de rosa. Bom, vamos então para o último exercício de hoje, né, para a gente consolidar, né, tudo que a gente estudou até agora. Exercício número 3. Com a explosão da internet, muitas pessoas passaram a se informar através das redes sociais. Uma escola, tentando entender como os alunos se informavam na atualidade, fez uma pesquisa com seus 700 alunos. Deixa eu sublinhar logo isso aqui. Na coleta de dados, concluiu que 310 alunos obtinham informações pelas redes sociais. 260 alunos em noticiários televisivos. E, por fim, 70 alunos se informavam tanto por mídias sociais como pela televisão. A partir desses resultados, determine: letra A, quantos alunos se informam somente por redes sociais? Quantos alunos se informam somente por televisão? Quantos alunos não se informam por redes sociais? Quantos alunos não se informam por redes sociais ou televisão? Aqui temos um exemplo de um problema onde o diagrama de Venn vai nos ajudar muito. Primeiro vamos identificar quantos conjuntos estão envolvidos nessa história aqui. Ele fala de redes sociais, tá? E fala de noticiários televisivos. Então temos dois conjuntos, né? Ainda bem, vai ficar mais simples a coisa. Então eu vou desenhar logo aqui dois círculos representando esses dois conjuntos. Tá, vamos aqui, vamos ver. Um deles é a rede social, vou chamar de R, e o outro televisão, vou chamar de T. Muito bem. Agora, lendo aqui as alternativas, a gente observa na letra D que ele pergunta assim: quantos alunos não se informam por redes sociais ou televisão? Bom, isso já nos faz supor que existem alunos que não acessam nem redes sociais, nem assistem televisão. Tá? Então vamos desenhar aqui um retângulo. Esse retângulo aqui é o conjunto universo, representa todos os alunos, incluindo aqueles que se informam por redes sociais, os que se informam pela televisão e aqueles que não se informam nem de um jeito nem de outro. Tá? Esses, quando a gente chegar à conclusão, a gente vai escrever o valor deles aqui, nessa região aqui. Tá? Esses alunos que a gente vai escrever aqui, essa quantidade de alunos que a gente vai escrever aqui, são os que estão fora desses dois conjuntos aqui. Muito bem. Então vamos começando a preencher, como eu falei para vocês da outra vez, né, essa região aqui, essa região central aqui, da interseção dos dois conjuntos, é a parte mais importante. É por onde a gente sempre deve começar a resolver o problema. Como ele fala aqui, vamos ver no texto, onde ele afirma que 70 alunos, está aqui, olha, 70 alunos se informavam tanto por mídias sociais como pela televisão.
Então, essas pessoas aqui no meio, são 70, tá? Eles usam tanto as redes sociais como a televisão. Portanto, eles pertencem à interseção de ambos os conjuntos. Agora, subindo ainda no texto, ele diz que 260 se informam por noticiários televisivos. Muito bem. Então, observando aqui o conjunto T é tudo isso aqui, incluindo esses 70 que estão aqui. Como são 260 os alunos que se informam através de televisão, e nós já temos 70 ali, então faltam 190. É o que a gente vai escrever aqui, ó, 190. Muito bem. E ainda no texto, a gente observa que na coleta de dados concluiu que 310 alunos obtinham informações pelas redes sociais. Muito bem, é o conjunto R aqui, tá? Tudo isso que eu estou marcando aqui, incluindo esses 70 que já estão ali marcados, tá? Totalizando 310. Como são 310 e já tem 70 ali, então nos falta aqui 70, 240. 240. Muito bem. O que mais? Bom, é um total de 70, né? Aliás, um total de 700 alunos, que ele diz, né? Que é o que a gente chama de conjunto universo, são 700 alunos. Então aqui, vou até escrever aqui, ó, o conjunto universo a gente representa pela letra U. Né? A letra U vai representar aqui o nosso conjunto universo, e ele diz que são 700 alunos. Agora já podemos começar a responder. A partir desses resultados, determine quantos alunos se informam somente por redes sociais. Somente por redes sociais. Então é o conjunto R. Observem que somente redes sociais, vou até mudar de cor aqui. Tá? Vamos lá. Somente redes sociais, exclusivamente redes sociais, é esta região aqui. Tá? Que seria o R menos T. R menos T, aquela operação de diferença que a gente viu antes. Tá? Então, o R menos T vai dar 240. Então, a resposta da letra A, quantos alunos se informam somente por redes sociais, é 240. Vamos botar aqui 240. Muito bem. Letra B. Quantos alunos se informam somente por televisão? Raciocínio idêntico, só que agora a gente vai partir para o conjunto T. Somente por televisão é essa região aqui, olha. Aqui e aqui. Essas pessoas que estão aqui se informam exclusivamente por televisão. E são em total de 190. 190. Agora, quantos alunos não se informam por redes sociais? Atenção, não se informam por redes sociais. Os que se informam por redes sociais são esses 240 e também esses 70 aqui. Porque esses 70 eles se informam tanto por redes sociais quanto por televisão. Os que não se informam por redes sociais são esses daqui, esses 190, tá? E também os tais que não se informam nem de uma coisa nem de outra, que a gente ainda não calculou. Tá? Que é o que ficaria nessa região aqui. Né? Tá? Então ainda não dá para a gente responder isso enquanto a gente não souber a quantidade de alunos que não se informam nem por uma coisa nem por outra, nem redes sociais nem televisão. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, somando aqui os 240 mais os 70 mais 190, tá? A gente faz uma continha aqui, ó, 240 mais 70 mais 190. Vamos ver quanto é que já deu isso aqui. Tá? 0, 7, 4, 11, com 9. São 20, vão 2, 2, 2, 4 e 1, 5. 500. Bom, se 500 se informam de algum modo, e nós temos um total de 700 pessoas, então existem 200 que não se informam nem por redes sociais, nem por televisão. Agora a gente já pode responder a última pergunta, que é a letra D, né? Nesse caso aqui seriam 200, e também a letra C, quando ele pergunta quantos alunos não se informam por redes sociais. Bom,
Os que não se informam por redes sociais são esses 190 aqui e mais os 200 que estão aqui, tá? Então são 190 mais 200. Isso aqui vai totalizar 9, 2 e 1, 3, 390 pessoas. Tá? Portanto, a letra C, a resposta é 390. Bom, como um comentário final, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós resolvemos agora esse exercício número 3 utilizando o diagrama de Venn. Se vocês quiserem fazer a título de comparação, vocês podem dar uma olhada aí no livro de vocês. Este mesmo problema está sendo resolvido na página 15 através de álgebra, através daquela fórmula que nós vimos anteriormente. E vocês então deem uma olhadinha aí, vejam se vocês gostam dessa maneira de ser resolvida, né, através de fórmula. Eu particularmente prefiro, acho muito mais rápido, tá, e tem menos probabilidade de errar, resolvendo da forma como nós fizemos agora. Tá? Mas isso aí fica a critério de cada um. Tá? Vocês é que decidem isso daí. Tá? Vamos então partir para o nosso final do nosso vídeo. Tá? Deixa eu avançar aqui o nosso slide. E vou sugerir a vocês fazerem os exercícios da sessão aplicando conhecimentos, os exercícios de número 1 ao número 7. Tá? Tenham bastante cuidado com esse do número 7. Façam com ele com bastante carinho, porque se a gente não ler direitinho as instruções do enunciado, é capaz de a gente cometer algum erro aí, tá bom? Muito bem, não precisa me enviar, tá, essas resoluções não, é só para vocês estudarem mesmo. Caso tenham dúvidas, aí vocês me procurem, né, pelo WhatsApp e a gente vai esclarecer caso a caso, tá bom? Aqui tem um lembrete também para vocês corrigirem, né, aquela operação de diferença, que eu já tinha avisado antes. Mas aproveitem e corrijam também aí na página 18. Na página 18 tem um resumo naquela seção em síntese, tá? E vocês então façam a mesma correção, tá bom? Até logo.